Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre Johnny DeCarli. O poema que sorteamos essa semana é o de número 91, Pensamento Ocasional. Muitos são as gotas de orvalho sobre os cravos do jardim. Se não tirá-las, as flores poderão dobrar-se em direções imprevisíveis. Imperador Meiji. A mensagem oracular sugere que o consulente poderá vir a ter que socorrer algum jovem membro de sua família, vítima de problemas emocionais, a fim de auxiliar que o mesmo não tome um caminho que possa gerar sofrimento. Não é raro depararmos com jovens que trilham rumos que geram arrependimento, ao se envolver com álcool, outras drogas, gravidez precoce, atividades ilícitas, contaminação de doenças transmissíveis sexualmente, depressão, síndrome do pânico e outros. Nas horas mais difíceis, de maior sofrimento, é importante ajudar os familiares, que de alguma forma necessitam de nós, principalmente os jovens que se encontram em formação, em busca do seu próprio caminho. Pitágoras disse: ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a levá-la. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema, fazendo a comparação dos jovens familiares com os receptores de Reiki e discípulos do mestre, procurando demonstrar que é preciso ajudar o próximo. Não existe exercício melhor para o coração do que se inclinar e levantar pessoas. Diz o dito popular: temos duas mãos, uma para ajudar a si e a outra para ajudar os outros. Reflita sobre a frase abaixo. A quem o sofrimento pessoal é poupado, deve-se sentir o chamado a diminuir o sofrimento dos outros. Bom, essa mensagem, ela traz aqui achei bem interessante, né, o poema em si, quando ele coloca assim, né, muitas são as gotas de orvalho sobre os cravos do jardim. Se não tirá-las, as flores poderão dobrar-se em direções imprevisíveis, né? O que são essas gotas, né? Os cravos no jardim são plantas muito delicadas. E essa gota do orvalho, ela pode ficar tão pesada ali, a ponto dessas flores se dobrarem, né? E a gente não tem muito aí como prever para que lado vai dobrar, né? Então ele faz a gente pode comparar isso, né, aos nossos sofrimentos. Às vezes a carga é tão pesada, que a pessoa acaba se inclinando, né, e seguindo aí caminhos que não são legais, né? Caindo hoje, a gente sabe que muitos dos problemas, né, que atingem a nossa sociedade são os problemas emocionais, né? E às vezes aquele acúmulo de carga, né, esse acúmulo de gotas de orvalho vai acumulando, chega um momento que a pessoa, se ela não tiver um auxílio, né, ela tende a entrar em uma depressão, um problema mais sério. E quando a gente ajuda alguém, às vezes o ajudar alguém é simplesmente parar para ouvir essa pessoa. Quando a gente para escutar, dar uma palavra amiga, acolher alguém no momento difícil, a gente está ajudando a tirar essas gotinhas, né? Que se forem se acumulando, chega um momento que a pessoa às vezes não aguenta. É importante a gente saber, né, a hora que a gente precisa recorrer à ajuda, né? Então tem hora que o nosso fardo ele tá tão pesado, não que alguém vai carregar por nós, porque cada um tem as suas experiências, os seus fardos, os seus desafios pessoais. Mas quando alguém tá lá do seu lado te incentivando, ou quando a gente consegue dividir um problema, colocar para fora, parece que a gente mesmo já olha de uma forma diferente. Então, assim, a gente tem inúmeras possibilidades de ajudar os nossos semelhantes, né? Seja dentro da nossa família, né, como as pessoas mais próximas. Hoje eu estava conversando com uma amiga, né, e é muito comum entre nós reikianos, né, estou passando por uma dificuldade, então eu peço reiki para os meus amigos reikianos, aí o outro está passando por uma dificuldade, e a gente percebe que essa rede de apoio, né, essa rede de troca de reiki, essa rede de acolhimento, ela faz muita diferença, né, ela consegue eliminar essas gotinhas de orvalho, né, das nossas cargas emocionais, que se a gente for deixar acumulando, chega uma hora que a gente não aguenta. Então, assim, o que é importante, né? Estarmos atentos.
estarmos atentos à necessidade do nosso próximo, estarmos atentos aos jovens da nossa família, né? Como ele diz aqui. Né? Será que... Porque às vezes muitas pessoas acabam se desviando, né? No caminho do álcool, das drogas, se perdendo, né? No caminho por falta de direcionamento. Ou de repente, né? Para aliviar, né? Uma dor emocional, e só que essa dor emocional, ela não vai ser aliviada pelo uso da droga, pelo uso da bebida, muito pelo contrário, né? Aquele problema não é resolvido e criam-se outros problemas. Então essa atenção, né? A gente sabe que a educação é o exemplo, mas cada um tem os seus desafios. Então, por mais que as famílias às vezes dêem bons exemplos, existem dores emocionais que às vezes acabam levando pessoas, né, a seguir outros rumos, né? E a gente fala aqui dos jovens, mas quantas pessoas, às vezes, numa faixa aí de meia-idade, né, se sentem perdidas e acabam recorrendo ao uso de bebida, de drogas e se perdem nesse caminho também. Então, assim, qual é o nosso papel, né? Como ele diz aqui, temos duas mãos, né? Uma para cuidar da gente e outra para cuidar do próximo. Então, qual é o nosso papel dentro disso tudo, né? Qual que é a reflexão dessa semana? Bom, primeiro, se eu tô carregando um fardo pesado e eu tô sentindo que tá difícil, é importante pedir ajuda. Por outro lado, se a gente está bem, a gente tem que estar atento ao sofrimento do nosso próximo, para poder estender a mão, né, para poder tirar aquela gotinha que está pesando, poder de alguma forma acolher, porque o próprio acolhimento ele nos dá força para continuar. Nós não vamos carregar o fardo de ninguém, cada um tem o seu. Né? Cada um vai carregar o seu próprio fardo. Mas quando a gente está carregando um fardo pesado, mas a gente sabe que a gente tem amigos do nosso lado, né? Pessoas que podem nos acolher, nos ouvir, tudo fica diferente. Né? Quem de nós já não passou por um momento difícil, onde o acolhimento de uma pessoa querida, de um amigo ou de alguém que a gente nem esperava, né? Que a gente falava, nossa, eu nem era tão amiga dessa pessoa e ela foi sensível à minha dor. Isso faz um bem muito grande, né? Ajuda as pessoas a ultrapassar esses obstáculos, né? Então, a reflexão dessa semana, eu achei muito interessante isso daqui, né? A quem o sofrimento pessoal é poupado, deve sentir-se chamado a diminuir o sofrimento dos outros. Então, né, a gente já falou algumas vezes aqui da roda da vida, né? Tem hora que a gente tá bem, tem hora que não. Mas quando a gente tá bem, a gente tem a possibilidade, né? De estar sensível ao sofrimento do outro. E quando a gente não tá bem, a gente tem que, primeiro passo, né, sinalizar, pedir ajuda. Porque às vezes os nossos sinais não são claros. E as pessoas deixam de nos ajudar, não porque elas não querem, porque elas não conseguem identificar que estamos precisando. Então vamos fazer a reflexão, né? Quando é o momento de pedir ajuda, quando é o momento de ajudar, e estarmos atentos às nossas necessidades e às necessidades do nosso próximo. Essa é a reflexão dessa semana. Gratidão.